Bom, pessoal, vamos dar continuidade então ao nosso tópico de séries de pagamentos. Essa é a segunda aula que a gente vai ter sobre esse assunto e a gente finaliza aqui então o capítulo 7 do livro, tá? Bom, a gente viu anteriormente que uma série de pagamentos ela se constitui de um fluxo de recebimentos e ou de pagamentos em um determinado intervalo de tempo. A gente pode ter uma entrada, né, e vários pagamentos, ou uma saída e vários recebimentos, ou múltiplas entradas e múltiplas saídas. Tá? E nós vimos a série padrão, que é chamada de série postecipada, em que o primeiro pagamento ocorre ao final do primeiro período. Vamos ver agora então variações da série postecipada, tá? Ou variações das séries de pagamentos. Bom, então imagina que você está comprando um produto de R$ 1.500 e você tem 3 condições de pagamento que você pode escolher uma delas. 10 parcelas sem entrada, 10 parcelas com entrada ou 10 parcelas com carência de 3 meses, sempre com juros de 3% ao mês. Qual o valor de cada parcela? A primeira situação, 10 parcelas sem entrada, é a série padrão postecipada. Primeiro pagamento ao final do primeiro período. Então, a gente sabe que é o modo END. O modo END é quando não tem escrito nada no visor da calculadora, a não ser aquela letrinha C. Limpamos a memória, colocamos o valor do PV, da taxa de juros, do número de pagamentos, e teremos então que, ao apertar PMT, que o valor de cada parcela vai ser, de cada prestação vai ser de R$ 175,85. Isso aí a gente já tinha visto no vídeo anterior. E na situação B, em que você opta por pagar 10 parcelas com entrada? Bom, uma série de pagamentos com entrada ela é chamada de uma série antecipada. Significa que o início dos pagamentos ou recebimentos vai ocorrer na data zero. Tá? E é exatamente essa situação. Tá? Nós usamos aí para resolver, usando as funções financeiras da calculadora, precisamos ativar o modo Begin da HP12C. Como a gente faz isso? Digitando GBEG. Ao digitar GBEG, vai aparecer no visor Begin. Para voltar para o modo End, basta digitar GEnd. E aí vai sumir o Begin do visor. Tá? Então, na situação problema 1B, você comprou o bem por R$ 1.500 e você vai pagar em 10 parcelas com entrada. Há uma taxa de juros de 3% ao mês. Então você precisa colocar a calculadora no modo Begin. Nós indicamos na resolução aqui, o modo Begin, GBEG, limpamos a memória financeira, colocamos o valor do PV, da taxa e do número de pagamentos, apertamos PMT e obtemos então que cada parcela vai ser de R$ 170,72. Ok? Caso você opte pela terceira opção, 10 parcelas com carência de 3 meses. Bom, aí entra uma situação em que a carência de 3 meses ela se refere ao tempo que você vai ter de um intervalo para o pagamento da primeira parcela, considerando a série padrão. Tá? Numa situação de negociação, vida real, se alguém te oferecesse isso daqui, eu perguntaria, tá, carência de 3 meses significa que eu vou pagar então no quarto mês, certo? Porque o início padrão é no mês 1. Então, se eu vou esperar 3 de carência, eu vou pagar no 4. Mas é bom, numa situação real, conferir isso, tá? Então, o fluxo com carência é chamado de fluxo diferido. E a carência é a distância entre o pagamento da primeira parcela e o 1, que é a série padrão. Tá? Então, uma carência aqui, nós temos uma carência de 2 meses, porque eu vou pagar a primeira parcela no mês 3 e não no mês 1. Na situação problema apresentada, a carência era de 3 meses. Isso significa que você vai começar a pagar no mês 4. Tá? Como é que a gente resolve isso na calculadora? A calculadora não tem um modo de resolução para fluxos diferidos. Então, o que a gente faz? A gente combina as técnicas de fluxo com juros compostos, com operações envolvendo juros compostos. Como que a gente faz isso? Bom, uma opção é a gente transformar
esse fluxo diferido em um fluxo postecipado. Mas como que ele seria um fluxo postecipado? Bom, ou a gente traria todas as parcelas aqui para iniciar no 1, ou a gente levaria o PV aqui para o 3. E na verdade é muito mais fácil a gente fazer isso. Então, principalmente porque a gente não conhece o valor das parcelas. Então a gente leva o PV até a data 3. Mas como? Ora, é uma movimentação para frente, nós vamos capitalizar o PV usando a taxa de juros informada. Tá? Então é isso que nós vamos fazer, transformar em um fluxo postecipado, calculando o valor do PV na data 3. Muito bem. Então, limpamos a memória, informamos aqui PV 1500, taxa de juros 3 períodos, então o valor do PV na data 3 é 1639,09. Esse valor aqui, então esse fluxo é equivalente a esse de cima e nós iremos resolvê-lo agora no modo END. Tá? Modo END, 1639,09 é o PV, 3 é a taxa de juros, 10 parcelas, iniciando na 4 e terminando no mês 13. Apertamos PMT e obtemos que cada parcela vai ter o valor de R$ 192,15. Tudo bem? Outra possibilidade era a gente transformar esse fluxo num fluxo antecipado. Como que faríamos isso? Ou traríamos todas as parcelas para o mês 0, iniciando no mês 0, mas não sabemos o valor delas, então não podemos fazer isso. Então nós vamos levar o PV para a data 4, e aí ele vai se transformar num fluxo antecipado. Como que a gente faz isso? Usando juros compostos. Ffin, limpamos a memória, indicamos o valor do PV, a taxa de juros, o número de períodos que o PV vai andar, e temos então que o novo PV é 1688,26. Agora temos o fluxo antecipado. Para resolvê-lo, ativamos o modo Begin na calculadora, limpamos a memória, colocamos o valor do PV, da taxa e do número de pagamentos, e pedimos o número de pagamentos e dá igual o anterior, porque nós estamos resolvendo ainda o mesmo problema, só de um jeito diferente. Então a prestação vai ser de R$ 192,15. Ok? Então fluxos diferidos são resolvidos transformando esses fluxos em um fluxo antecipado ou postecipado. Ok? Então eu recomendo que vocês tentem resolver essa situação problema 2 e mais alguns exercícios que eu deixo aqui. Tá certo, pessoal? Bom, vamos ver agora uma situação, a última, que envolve pagamentos variáveis. Os pagamentos variáveis, eles tanto a entrada quanto os pagamentos e recebimentos, eles têm valores diferentes, ocorrem em períodos diferentes, então eles não são periódicos, eles não são constantes, eles são irregulares, vamos dizer assim. Então a gente não consegue usar a função PMT, tá? Não consegue transformar esses fluxos em diferido, em antecipado ou postecipado. Mas a gente tem funções na calculadora que permitem resolver esse caso. Essas funções são as teclas que a gente vai usar, são a CF0, que é a tecla que a gente usa para indicar o valor do fluxo na data 0, CFJ, que a gente usa para indicar o valor do fluxo em todas as outras datas que não são 0, NJ, quando tem repetições, pode haver repetições desses fluxos, NPV, valor presente líquido, do inglês Net Present Value, e RR, taxa interna de retorno, do inglês Internal Rate of Return. Vamos ver o que são o NPV e IRR, tá? Então imagine esse fluxo aqui, ó. E eu posso ter a seguinte pergunta: para uma dada taxa de juros I já definida, qual é o resultado líquido da soma de entradas e saídas de caixa na data 0? Ou seja, para uma dada taxa de juros I, se eu levar todos esses valores para a data 0, as entradas vão vir com valor positivo, as saídas com valor negativo. Levando tudo para o zero, com essa taxa aí, qual é o resultado líquido da soma de entradas e saídas? Esse é o valor presente líquido, ou Net Present Value. Uma outra pergunta, desculpa. E a forma de calcular isso é um somatório dos valores com sinal atualizados à taxa I. Tá? E a gente desenvolvendo aqui esse somatório, a gente teria essa expressão. Uma outra pergunta que a gente podia fazer é: se eu escolher a data 0, fixando a data 0, qual taxa de juros I iguala
as entradas com as saídas. Essa é a taxa interna de retorno, ou Internal Rate of Return. E essa taxa, ela é a taxa que resolve essa igualdade aqui, o que resolve essa equação, ou que torna essa igualdade verdadeira, tá? Tudo bem? A gente não vai precisar fazer isso na mão, nós vamos usar as funções financeiras e vai ser... É um pouco trabalhoso, mas eu tenho certeza que vocês conseguem fazer. Bom, vamos ver uma situação prática então. Olha aqui, uma situação de um fluxo com pagamentos irregulares. Um imóvel foi comprado no valor de 200 mil, pagos da seguinte forma: 25 mil no mês 2, 3 parcelas de 15 mil do quarto ao sexto mês, 5 parcelas consecutivas de 10 mil a partir do nono mês e uma parcela residual de 150 mil, paga 18 meses após a compra. Qual é a taxa de juros da operação? Então, muito importante iniciar a resolução desenhando o diagrama de fluxo de caixa. Então está aqui o diagrama de fluxo de caixa. Um imóvel de 200 mil foi pago da seguinte forma: 25 mil reais no mês 2, 3 parcelas de 15 mil a partir do quarto mês, 5 parcelas consecutivas de 10 mil, aqui também é consecutivo, tá? 5 parcelas consecutivas de 10 mil a partir do mês 9 e uma parcela residual de 150 mil no mês 18. Qual a taxa de juros da operação? Então ele perguntou o seguinte: qual taxa iguala entradas e saídas na data zero? É a taxa interna de retorno. Tá? Como é que a gente resolve isso? Bom, a gente tem que entrar com cada valor desse usando aqueles botões da calculadora CF0, CFJ, NJ. Tá? Então vamos iniciar. 200 é a entrada, então ele é positivo. 200 GCF0. E aí a gente tem que fazer isso mês a mês. Não podemos pular nenhum mês. Se a gente pular um mês, dá errado o resultado, tá? Então, mesmo quando tem zero, nós precisamos informar que tem zero. Zero, que é o do pagamento do mês 1, 0 GCFJ. CFJ porque já estamos num período de tempo diferente do zero. Aí depois, no mês 2, temos um pagamento de 25. 25 CHS GCFJ. No mês 3, não temos nenhum pagamento. 0 GCFJ. Nos meses 4, 5 e 6, não tem um pagamento de 15 mil reais. Então, informamos no mês 4, 15 CHS GCFJ e esse pagamento se repete 3 vezes. 3 GNJ. Tá? Então, o 3GNJ indica que esse último valor ocorreu 3 vezes. Aí você vai se perguntar, e se eu errar uma dessas entradas aqui? Você tem que limpar a memória e começar tudo de novo. Tá? Bom, então indicamos já os valores dos meses 4, 5 e 6, que foi de 15. E nos meses 7 e 8 não teve pagamento nem entrada, então é 0. 0 GCFJ, 2 GNJ, duas repetições do 0. Agora, a partir do mês 9, tivemos 5 pagamentos de 10 mil. 10 CHS GCFJ, é o do 9, 5 repetições, 5 GNJ. Fomos até o 13. Agora, 14, 15, 16, 17 foi 0. 0 GCFJ, 4 GNJ. E no último mês da série, o 18, nós tivemos um pagamento residual de 150 mil. 150 CHSG CFJ. Então, observem aqui uma questão importante. Nós temos um valor positivo e valores zero e valores negativos. Lembrem-se que todo fluxo de caixa tem que ter pelo menos um valor positivo e pelo menos um valor negativo. Se vocês esquecerem o sinal e colocar tudo positivo aqui, vai dar erro. Se colocar tudo negativo, também vai dar erro. Tá? Então, entramos com todas as informações e agora nós queremos a taxa que iguala entradas e saídas, F e RR. E aí a calculadora vai mostrar 2,41, significando que a taxa interna de retorno ou a taxa de juros dessa operação é de 2,41% ao mês. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha ficado claro para vocês. Tem mais um exercício para vocês fazerem.
E aí eu peço que vocês estudem o capítulo 7 e resolvam os exercícios de 1 a 32. Legal? Bom estudo, bom trabalho para vocês.